Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu já falo todos os cumprimentos porque eu não sei a hora em que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu tenho certeza que você vai assistir esse vídeo, né? Até porque você precisa de nota, né, criancinha? Bom, para quem não lembra, meu nome é Fabiano e eu sou professor de vocês de uma materinha chamada o quê? Chamada biossegurança, né? Biossegurança. Biossegurança fala da proteção do profissional, do paciente e também do meio ambiente no exercício de uma profissão de uma profissão perigosa. E hoje a gente vai dar andamento naquele assunto que a gente estava falando na aula passada, que são os equipamentos de proteção individual, conhecidos como EPI, equipamento de proteção individual. Criancinhas, lembrando que esse slide você deve copiar no caderno. Nós temos também um questionário que deve ser respondido aqui na plataforma, não é verdade? E também você tem que sempre estar acompanhando, fazendo a leitura dessas aulas na apostila que eu forneci também aqui para vocês, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Então, o que são luvas e quando é que a gente vai usar as luvas, né? A luva é um equipamento de proteção individual, é fundamental para a prática e assistência da saúde, né? O uso da luva, ela vai proteger o quê? Ela vai proteger nós profissionais do contato do contato com fluidos provenientes do paciente. E ela também Ela também vai proteger o próprio paciente. Ela vai proteger o próprio paciente quando a gente tem o que a gente chama de infecção cruzada. O que é uma infecção cruzada? É quando você dá assistência à saúde a um determinado paciente e aí você não troca as luvas e vai dar assistência à saúde de outro paciente. Aí você está levando patógenos, você está levando micro-organismos do paciente A para o paciente B. Não é verdade? Isso a gente chama de infecção cruzada. E a gente tem também a IRAS. O que é IRAS? Infecção relacionada à assistência de saúde, que é quando você mesmo, você, o profissional que está dando assistência à saúde de um paciente, você leva esses patógenos para o paciente, né? E isso é ruim, tá certo? Então, a luva ela vai proteger nesses três pilares aí, né? Lembrando que sangue, fluidos corpóreos, né? É tudo aquilo, todo excreta que provém do paciente. O sangue, criancinhas, o sangue é o fluido mais potencialmente contaminante que o paciente pode ter, tá? Ele é mais contaminante do que as fezes, né? Do que as fezes, tá? Quando é que eu vou estar usando essas luvas? Toda vez que você notar que tem um perigo de se contaminar dessa forma aí. Você não vai usar essas luvas não só para fazer assistência ao paciente. A partir do momento que você for manusear algum equipamento que possa estar contaminado, né? A partir que você possa usar algum produto que possa causar mal à tua saúde, você vai estar usando essas luvas, tá? Então, as luvas não é para você usar apenas em assistência ao paciente, né? Eu tô mais acelerado hoje, gente, porque parece que a aula é um pouquinho mais comprida. E se eu ficar falando devagarzinho, esse vídeo vai ficar imenso e você não assiste, porque eu te conheço, né? Vamos continuar aí, pessoal? Ó, gente, isso aqui é importante demais. Troca e remoção de luvas, tá certo? Olha só, vamos ler aqui, tá escrito aqui no slide, vamos ler junto aqui, nós dois. Tá escrito assim, ó. A troca correta das luvas é tão importante quanto o seu uso. A manutenção das luvas, além do tempo necessário, representa risco real de transmissão de micro-organismos entre pacientes e ambientes. Quanto mais tempo, se você ficar muito tempo com a luva, gente, você começa a aumentar a proliferação de micro-organismos na sua mão, né? A mão começa a suar, começa a esquentar. E o que isso? E o que isso provoca? Brinde aí, gente. Hoje o tempo tá meio nublado, né? Então uma vodkazinha para
esquentar é uma beleza, né? Sextou, meu povo. Então, o que que acontece aí, criancinhas? Olha só. Presta atenção no que a Titi vai falar. Quanto mais tempo você ficar com as luvas, a sua mão vai esquentar, vai criar umidade do suor, né? E aí o que que acontece? Vai aumentar a proliferação de micro-organismos. E essa proliferação de micro-organismos pode ser ruim para a sua saúde e pode ser ruim também para a saúde do paciente. Então, criancinhas, a gente tem que trocar as luvas em um determinado em um determinado tempo, né? Toda vez que eu for mudar de paciente, eu dei assistência a um paciente, vou atender outro, eu tenho que trocar as luvas, né? Entre um procedimento e outro. Às vezes eu fiz a higienização do paciente e logo em seguida eu vou fazer um acesso venoso no paciente. Eu tenho que trocar as luvas também, né? E as luvas, quando você termina de usar, você tem o quê? Que retirar essas luvas. Existe uma técnica correta para você estar retirando e colocando essas luvas. O professor ou a professora da prática de vocês vai mostrar isso aí em laboratório para vocês, tá? Lembrando que eu já comentei com vocês que antes de colocar as luvas, eu tenho que fazer uma higienização das mãos. E depois que eu retirar as luvas, eu também tenho que fazer o quê? Uma higienização das luvas, tá certo? Então, nesses dois momentos, eu sempre tenho que é obrigatório a higienização das mãos. Eu falei luvas, não, das mãos, né? Bora continuar aí, criancinhas. O que acontece? Olha só. Eu também já tinha falado para vocês, num slide passado, que a gente tem que tomar cuidado para a gente não manipular objetos que por acaso eu venha pegar o quê? Sem as luvas. Porque após eu dar assistência a um paciente, as minhas luvas vão estar o quê? Contaminadas. Então eu não posso usar um teclado, eu não posso usar um celular, eu não posso pegar numa caneta, né? Eu não posso pegar na maçaneta da porta, eu não posso pegar o quê? Em nenhuma desses objetos utilizando uma luva já contaminada. E mesmo a luva sem eu dar assistência no paciente. Eu pego no celular e depois eu vou dar assistência ao meu paciente. Eu contaminei essa luva, né? Então, o certo é o quê? A gente pegar a luva, higienizar as mãos, e aí a gente dar assistência ao paciente, e depois eu retiro as luvas, lavo a mão, e aí sim eu vou pegar no celular, numa caneta, num teclado, na maçaneta da porta, e etc. Tá certo? Então, criancinhas, beleza. Vamos continuar aqui? Ó, nós vamos ter o quê? Dois tipos de luvas que a gente vai estar usando na nossa rotina hospitalar, né? Quais são esses dois tipos de luva? A gente tem as luvas de procedimento e a gente tem o quê? A luva cirúrgica. A luva cirúrgica, ela é completamente o quê? Estéril. O que significa estéril? Ela passa por um processo de esterilização. Nesse processo de esterilização, o que vai acontecer, criancinhas? Ela vai ser livre de todo e qualquer micro-organismos, tá? Qualquer micro-organismo que ali tem vai ser o quê? Eliminado. No decorrer daqui, vocês vão ver que a luva de procedimento não é assim, tá? Outra coisa é que essa luva cirúrgica, ela é o quê? Ela é anatômica. Ela tem o quê? A mão direita e a mão o quê? Esquerda. Então, você tem a luva da mão direita e a luva o quê? Da mão esquerda, tá? O látex que é feito, essa luva cirúrgica, ele é mais grosso do que a luva de procedimento. Lembrando, criancinhas, que todas essas luvas pode ter um talco que ajuda a deslizar, a entrar a mão dentro da luva, e tem algumas que não tem. Tem pessoas que têm o quê? Alergia, né? Essas pessoas que têm alergia, muitas das vezes você não tem o quê? Você não tem esse talco aí que ajuda, esse pó que ajuda o quê? No deslizamento das mãos, tá?
Essa luva também ela tem uma numeração, ela vai de 5.5 a 9. Então, de acordo com o tamanho da sua mão, você vai escolher a numeração que você vai estar utilizando. É igual sapato, né, criancinhas? Cada pé aí tem o quê? Tem um número ideal para você o que está usando. E sapato também tem pé direito e pé esquerdo. Você sabia disso, criancinhas? Né? Então, aquilo que eu falei para vocês, a luva cirúrgica é dessa maneira. Quando é que você vai usar essa luva cirúrgica? Você vai usar, obviamente, como o próprio nome fala, em o que? Cirurgias, procedimentos que exigem um campo estéreo, né? Inserção de catéter, punção lombar, né? Drenagens, partos e procedimentos obstétricos, né? Qualquer procedimento que seja muito invasivo, você vai ter que usar essa luva cirúrgica. Já em outros procedimentos, você vai utilizar a luva de procedimento, tá certo? Dê uma lida aqui nesse slide aqui que vocês vão compreender melhor, né? Bom, aí a gente tem o que? As luvas de procedimento não cirúrgico, as luvas que a gente chama luva de procedimento, né? Essas luvas, elas são mais finas, elas são ambidestras. O que significa dizer que são ambidestras? Ela não tem mão direita e nem o que? Mão esquerda. O látex dela é o que? É mais fino, o punho dela é mais curto, né? Ela não tem o que? A numeração, ela vai ter extra P, né? Ela vai ter P, ela vai ter M e vai ter o que? G. Geralmente as meninas, né? Elas vão usar o que? P e M. E os rapazes M e G, né? Mas isso não é uma regra, tá? Bom, quando é que você vai usar essas luvas de procedimento? Higienização do paciente, coleta de sangue, né, curativos, administração de medicamentos intravenoso, higiene e cuidado dos pacientes, manuseio de amostras biológicas, limpeza e desinfecção de superfícies, tá? Sempre você vai estar usando essa luva para esse tipo de coisa. Essa é a luva que é mais utilizada dentro do hospital, no laboratório, na farmácia, na clínica veterinária, na clínica odontológica e etc, tá bom? Então, dois tipos de luva, as luvas cirúrgicas e as luvas o quê? E as luvas de procedimentos não cirúrgicos. Bora pra frente, criancinhas, que o negócio... Aqui nesse slide, depois vocês dão uma olhada para vocês o que verem melhor, né? Eu coloquei aqui para vocês o que? Um critério, né? Esterilidade, formato, punho, tamanho, isso é a diferença entre a luva cirúrgica e a luva de procedimento. Mas a principal diferença entre as duas é a seguinte: a luva cirúrgica ela é estéril. Eu falei para vocês, ela passa pelo aquele procedimento de esterilização. A luva de procedimento ela não passa pelo processo de esterilização. Isso não quer dizer que ela não seja o quê? Que ela não esteja livre de micro-organismos. Ela passa por um processo de higienização, né, muito profunda, né, no qual você vai retirar a maioria desses micro-organismos. Você não retira todos, mas você vai retirar o quê? A maioria. Então essa luva de procedimento também, ela é uma luva, vamos dizer assim, usando uma palavra grotesca, né, semi-esterilizada, tá? E a luva cirúrgica não, ela é completamente o que? Esterilizada. Essa é a principal diferença entre as duas luvas, a de procedimento e a luva o quê? E a luva cirúrgica. Entendidos, criancinhas? Dúvidas? Algum ponto obscuro que vocês queiram debater? Só na hora da prova, né? E cuidado, criancinhas, a prova está chegando. Vai ser quando eu vou olhar o caderno de vocês, né? Que vale nota também. Vou olhar as atividades que se você fez ou não e a gente vai aplicar uma prova. Então, tem que estudar, criancinhas. Tem que estudar. Bora pra frente aqui. Ó. Aspectos legais e certificado de aprovação. O que acontece, criancinhas? Olha só, vamos ler aqui, ó. No Brasil,
todo EPI, incluindo as luvas, deve obrigatoriamente possuir um certificado de aprovação, CA, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, conforme determina a norma regulamentadora NR6, tá? Então, essas luvas, ela tem que ter um certificado de aprovação. Esse certificado de aprovação, ele é o quê? É um documento que atesta que esse EPI, que essa luva, ela foi o quê? Testada, aprovada e considerada o quê? Eficaz para a proteção minha, do profissional, e para a proteção também o quê? Do meu paciente, tá? Lembrando que quem vai emitir isso é a Secretaria de Inspeção do Trabalho, né? A CIT, ST, Secretaria de Inspeção do Trabalho, né? Secretaria de Inspeção do Trabalho. Essa secretaria, ela vai emitir, né? A secretaria que faz parte o quê? Do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Esse CA, ele tem o quê? Você pode verificar o número dele, ou o QR Code, lá no site do Ministério do Trabalho, para você ver se ela é o quê? Se ela está valendo ou não, tá certo? Então, todo esse equipamento de proteção, ele tem que ter o quê? Um CA. O que é esse CA? Certificado de aprovação. Quem vai emitir? O Ministério do Trabalho, a SIT, né, o CIT, né, que é o quê? Que é uma Secretaria de Inspeção do Trabalho, que ela faz parte do Ministério do Trabalho e Emprego. Quem determina isso aí vai ser o quê? A NR6, tá? Que tem a portaria 3.214/78, que vai o quê? Que vai institucionalizar isso daí. Vai dizer que isso daí é uma coisa o quê? Obrigatória, né? Bom, as luvas também elas devem ser o quê? Descartadas de forma correta. Após você o quê? Após você utilizar essas luvas, ela deve ser jogada em um lixo que seja lixo biológico, que seja identificado como do grupo A. Mas isso aí a gente vai aprofundar numa próxima aula, quando a gente for falar de descarte de material. Mas vocês têm que saber que as luvas não podem ser descartadas, após o seu uso, não podem ser descartadas o quê? Em lixo comum. Elas devem ser descartadas em um lixo que apropriado, né? E isso aí a gente tem o quê? A gente também tem uma base legal, né? Que isso aí quem vai determinar vai ser a Anvisa, através de uma RDC, né? Uma RDC de número 222/2018. Nessa RDC vai se explicar direitinho a forma de destaque dessas luvas aí, tá certo? Então, o que a gente tem que saber agora, nesse momento, é que essas luvas elas não podem ser descartadas em lixo comum após o uso. Elas têm que ser descartadas em um lixo que especial, né? Bom, o empregador ele tem algumas responsabilidades ao respeito do uso dessas luvas. Ele tem que fornecer essas luvas de forma o quê? Gratuita, né? Gratuita para você, colaborador. Para o quê? Para os funcionários. Ele não pode cobrar. Essas luvas têm que ser o quê? De qualidade. Elas têm que ter o quê? O CA emitido lá pelo Ministério do Trabalho, né? Essas luvas, elas têm que ser o quê? O suficiente para você estar trabalhando. Quem vai determinar a quantidade de luvas que você vai usar é você. O empregador ele não pode estar cerceando o seu direito lá, falar assim, olha, você vai usar uma luva durante todo o período de trabalho. Isso daí é o quê? Isso daí é errado, né? É errado. Esse empregador também ele tem que orientar e treinar como você, trabalhador, vai utilizar essas luvas, né? E ele vai supervisionar também o uso. Se você não usar as luvas de forma correta, ele pode te dar dando o quê? Advertência, né? Ele pode cortar do seu salário? Não, ele não tem direito de cortar do seu salário, mas ele pode te dar advertências.
Conforme a quantidade de advertências, ele pode te mandar embora por quê? Por justa causa, né? E também ele pode fazer uma denúncia lá no conselho no qual você está o quê? Registrado, né? No conselho lá de enfermagem, de radiologia, seja o conselho que você é profissional inscrito, tá certo? E aí esse conselho ele vai tomar as ações cabíveis a respeito de você, o quê? De você profissional. Tá certo? Então, quer dizer, o empregador ele tem que fornecer de forma gratuita, ele tem que orientar e treinar você e ele tem que supervisionar também o uso dessas luvas, tá? E também fornecer a indicada para aquele risco que você está o quê? Que você está correndo, né? Vamos para frente aí. Bom, o que o colaborador, o funcionário, ele tem como responsabilidade? Primeira coisa, ele tem que usar o que? Essas luvas, né? Ele tem que usar essas luvas. E ele tem que usar essas luvas para a finalidade correta, né? Ele tem que cumprir as determinações impostas lá pelo empregador, né? Comunicar ao empregador qualquer alteração. Ah, essas luvas, a qualidade delas não estão boas, elas são o quê? Elas são ruins, né? Tudo isso aí é dever o quê? Do colaborador, ou seja, do funcionário, né? Aqui nesse slide você tem um pouco mais aprofundado e lá na apostila também você vai ter isso aí também um pouco mais aprofundado, né? E lembrando também que o não uso dessas luvas como é que fala? É uma infração de norma que está escrito lá no Código de Ética de você, profissional da área da saúde, né? Você está infringindo o seu código de ética, porque o uso das luvas, ele não vai proteger apenas a sua saúde, ele também está protegendo o quê? A saúde do paciente, né? Então, ele infringe o código de ética do trabalhador da área de saúde, tá certo? Bom, criancinhas, então a nossa aula, a videoaula de hoje foi isso daí, tá? Lembrando que lá na apostila a gente tem sobre esse assunto mais o que? Mais aprofundado. Respondam o questionário na plataforma, passem o slide para o caderno. Professor, por que eu tenho que escrever? Porque escrevendo é a hora que você fixa mais o conteúdo, que você o que aprofunda mais os seus conhecimentos. Sem escrever, ninguém estuda. Só ficar escutando, só ficar o que olhando, lendo, você o que não aprende nada. Você tem que organizar a sua cabeça, você tem que organizar o que? O seu conteúdo. Tá certo, criancinhas? Dúvidas? Algum ponto obscuro que vocês queiram debater? Não, né? Só na hora da prova. Então, criancinha, um abraço para vocês e fui!